Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia. Professora Alessandra. Em companhia da nossa intérprete, Aldelina. Belezinha? Então, vamos lá para a nossa aula 66.1. Nós vamos aqui trabalhando a produção textual, né? Texto dissertativo argumentativo, parte 1. Nós temos então, já perceberam, temos a parte 1 e tem mais segmento pela frente. O nosso fragmento, texto, temos o tom de conversa, um pouquinho sobre o autor, introdução da dissertação. E aí, na dissertação, nós temos a exemplificação, alusão histórica, citação, tipo de introdução do texto dissertativo argumentativo. Agora nós vamos aprofundar esses conhecimentos em relação à redação que será cobrada no Enem. Então, vamos lá para o fragmento. Bem-aventurado o que pressentiu quando a manhã começou. Não vai ser diferente da noite. Prolongados permanecerão o corpo sem pouso. O pensamento dividido entre deitar-se primeiro à esquerda ou à direita. E mesmo assim anunciou o paciente ao meio-dia. Algumas horas e já anoitece, o mormaço abranda, um vento bom entra nessa janela. Adélia Prado. Olha aí, já falamos sobre a Adélia Prado, os senhores já conhecem um pouquinho sobre ela. E aí o nosso texto fala sobre o quê? Vocês conseguiram perceber? Qual é a mensagem abordada aqui por Adélia? Então, olha o eu lírico, a voz. A voz que fala. Exato. Então, aqui no nosso em tom de conversa. Você percebeu alguns conflitos durante a leitura dos versos? Olha o questionamento. O tempo que passa e não passa. A noite que chega e não chega. O corpo que quer se movimentar, mas afinal está em repouso. O pensamento inquieto, com a posição do deitar. Beleza? Então aqui os conflitos presentes no poema, né? Nos versos de Adélia Prado. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a autora Adélia Prado. Olha lá, a escritora mineira Adélia Prado publicou seu primeiro livro aos 40 anos, intitulado Bagagem, em 1976. Essa primeira publicação, ela foi apadrinhada por Carlos Drummond de Andrade, que além de elogiar a autora estreante, enviou a série de poemas para a editora Imago. Então veja, ela foi apadrinhada, né, por Drummond. Carlos Drummond. Que vocês também conhecem Drummond. Exato. Então, vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre a questão dissertativa argumentativa. Por que o texto dissertativo argumentativo? Porque é essa tipologia que é cobrada, exigida pela banca do Enem. Exatamente. E aí vocês precisam conhecer, na verdade, vocês já vêm praticando, não é verdade? Aqueles textos lá com os temas, nós temos aí a plataforma Agora Vai, que nós estamos no 4º tema para você produzir o seu texto. E agora você vai perceber, será que eu estou no caminho certo? Quando nós falamos em texto dissertativo argumentativo. Você vai escrever e aí você vai observar se os teus argumentos estão de acordo com o que tem que ser feito. E agora é o momento de vocês se prepararem. Percebam que nós falamos lá no início, parte 1. Exatamente, porque aqui vai estar focado o quê? Somente na introdução. Isso. É a parte inicial, onde você vai o quê? Apresentar a sua tese. Mas o que é tese, né? A sua ideia, tá bom? E com isso, mais lá no desenvolvimento, aí você vai usar os argumentos que vão dar suporte à sua ideia. Beleza? Exato. Então, vamos lá na tela. Dissertativa argumentativa, redação, né?
Aí nós temos o quê? Defesa, um ponto de vista. Então, defesa de um ponto de vista que deve ser realizado por meio de argumentos consistentes, bem contextualizado ao tema. Lembra lá que falou analogia, né? Citações, porque esses aí são os argumentos de autoridade. Para a pessoa da banca, né? O corretor vai dizer, cara, esse estudante aqui, ele sabe das coisas, ele é um aluno antenado, ele é atualizado, ele está por dentro de tudo. Então, a tipologia citada no Enem cobrada é dissertativa, argumentativa. Isso. E aí nós começamos aqui com a introdução. Cada parágrafo do texto deve atender a 3 finalidades básicas. Então vejam bem, aqui nós vamos ter a contextualização, uma tese e o projeto de texto. A contextualização do tema no repertório sociocultural, e aí vem documentário, citação, filme que lembra o tema, uma série que você acompanha, a história também, muitas vezes o tema vai casar dentro de um acontecimento da história, a arte, a literatura, a política, dados estatísticos, entre outros. Exatamente, né? Uma tese apresenta a problematização do tema. Exato. Qual é esse problema? O que é bom, o que é ruim, causa e consequência, pós e contra, tudo dentro no momento que você vai apresentar o seu texto, a sua ideia. Qual seria o projeto de texto? Eu ia falar projeto de vida. Olha só, mas é projeto de texto. Não deixa de ser um projeto de vida, que isso que também, vai te dar o resultado, também. Né? Apresenta os argumentos 1 e 2, que vão discutir no desenvolvimento, mas hoje focado somente na introdução, tá bom? Na Fenícia Antiga, observem aqui, os povos davam prioridade ao saneamento básico, porque era da importância deles zelar por um ambiente estruturado e harmônico, principalmente com as linhas de esgotamentos. Com relação a isso, no Brasil, a realidade é outra, pois o saneamento é precário e muitas vezes prejudicial à saúde. Nesse sentido, é evidenciado a falta de interesse governamental e populacional como um dos desafios para a melhora da situação. Então, o que vocês perceberam na leitura deste fragmento aqui? Olha só, isso daqui, né, o tema era o desafio para a melhoria do saneamento básico. Isso. Aqui da nossa aluna, né, ex-estagiária Larissa dos Santos de Holanda, quando ela fez a redação dela em 2019, ela nos deu a permissão de colocar aqui para a gente contextualizar, dividir, compartilhar com vocês. Isso, olha aí. Olha só, lembra que eu posso usar fragmentos, né, fazer relação com outro componente curricular? Posso. Dentro da história, dentro né? da história tá aqui, ó. A Larissa falou assim, professora, eu gosto muito me identifico com história. Então, olha só, na Fenícia Antiga, os povos, já vai contextualizando, tá bom? Dando detalhes. E tanto que no finalzinho, e ela diz assim, para finalizar, para fechar, né, concluir o pensamento, evidenciado a falta de interesse governamental e populacional como desafio para a melhora da situação. Pronto, fechou. E agora ela vai começar o desenvolvimento, usando o que ela apresentou na introdução. Durante o Brasil colônia, as elites portuguesas implantaram um sistema patriarcal em que o homem era superior à mulher e também tinha total autoridade ao lar, sendo esses nomeados como a cabeça da família. Por outro lado, as mulheres eram sujeitas ao trabalho doméstico e a cuidados especiais com as filhas para que elas também se formassem.
como donas de casa. Diante da problemática vivida neste período, já no século XXI, o papel das mulheres são outros, tais como independentes, livres e integradas ao mercado de trabalho. Então, aqui nessa outra introdução, com outro tema, já relacionado, né, o papel da mulher no século XXI, Larissa também buscou na sua bagagem, no seu conhecimento de mundo, né, a história também. Tanto que ela faz essa relação, ó, durante o Brasil, colônia, fala das elites. Se ela não tivesse esse conhecimento, como que daria para argumentar aqui? Para começar a citação fazendo a relação com a temática que foi pedida. Tipos de introdução. Agora sim, das duas, né, da Larissa, ela sempre contextualizando, né, com citações, né, de história. A introdução é a porta de entrada para o seu texto. Bom. E assim, é importante, né, pessoal, falar para vocês sobre a questão do conhecimento. Como a professora Márcia colocou as duas introduções, vejam que ali havia uma bagagem. E aí eu só consigo fazer o meu texto dissertativo bem argumentado, bem elaborado, se eu tiver realmente uma bagagem que são as minhas leituras, os artigos, as aulas, sejam de história, geografia, tudo aquilo que pode contribuir. A introdução é aquele cartão que vai começar a mostrar se você realmente tem o domínio do conteúdo a ser explorado. Percebem isso? Como é que estão as introduções de vocês? Qual é a maior dificuldade que vocês têm? Muitos sempre comentam, a minha maior dificuldade é para iniciar. Professora, eu tenho essa dúvida, como é que eu vou iniciar? Como é que eu vou fazer? Às vezes até o aluno ele já tem uma facilidade para decorar frases, né, de sociólogo, de filósofo, mas só que não adianta só citar, Amadinho. Tem que fazer a relação com o que está pedindo com a temática. E só citar não adianta. Não adianta. Você vai ter que juntar. Não vai beneficiar vocês. O seu conhecimento que você traz com o que realmente exige o texto. E não pode esquecer da competência 1, ela já começa aí na introdução, tá? Então, da introdução, desenvolvimento à conclusão, a competência 1, ela vai caminhar por todo o texto. Exato. Então, vamos lá, então, mais outra aqui para vocês. Ó, outra introdução. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Já aqui já usando o quê? O conhecimento da legislação. O tanto que citou a Constituição. Isso, e aí cada um vai fazendo as suas citações conforme aquilo que conhece. Agora, se eu não tenho bagagem, não tenho leitura, pessoal, aí fica difícil de acertar. Como que vai destravar, né? Você não consegue avançar na sua produção. Pode ou não pode? Eis a questão. O que nós temos aqui? Vamos ver. Na introdução, o início do texto deve conter o tema a ser desenvolvido, exposto, pessoal, com muita clareza. Então, ele tem que vir direto. Envolve o problema a ser analisado. Geralmente, pode ser exposto em apenas um parágrafo. E aí, nós estamos falando de introdução, tá? Não deve ser muito longo para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Porque o que acontece? Muitas vezes você roda, você pega trechos do texto motivador, vai ligando ali e o texto não, e a tua introdução fica vazia, o leitor ele não consegue compreender. Se a redação tiver 30 linhas,
use 4 a 6 para a parte introdutória, porque aí você vai ter que dividir. São 30 linhas, né? Você tem que dividir introdução, desenvolvimento e lembrar principalmente da conclusão. O que você deve evitar, né? Deve-se evitar em uma introdução iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto, uso de ideias totalmente diferentes, usar chavões, iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, isso tem que ser evitado. Desviar do assunto, né? A fuga do tema. Escrever em períodos muito longos. Escrever de forma pessoal. Este daqui, o ideal é você usar a terceira pessoa, né? A escrita vai ser impessoal. Use a terceira pessoa do singular. Então vamos acompanhando aqui. Introdução nota 1000, lá do Enem de 2021. Olha qual foi o tema. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. E olhe bem, ele usando aqui obra literária, né? Usando clássico da literatura. Nós temos aqui a original, tá? Para você visualizar que a gente não tá aqui. Inventando história, aqui tá a prova, o original. E vamos ler aqui para vocês, né? Na parte que foi digitada, para facilitar. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho. Não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo, ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao processo das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja eficiente. Isso daqui já é de uma outra estudante, né? Daniane Souza, de 20 anos, da Paraíba, Limoeiro. Exatamente. Aí vocês perceberam, olha como ela iniciou a introdução. A obra, e aí ela comenta modernista, Vidas Secas, e ela segue. Produzida por Graciliano Ramos, porque ali, pessoal, existe um conhecimento. E aí o que foi que ela fez? Pegou o conhecimento de Vidas Secas, casou com a temática e desenvolveu a sua introdução. Percebe que enriqueceu? Você, enquanto leitor, vai pegar, já inicia ali, olha, a estudante já começou aqui com modernismo, fala de autor, fala de obra. Então é isso que vocês têm que prestar bastante atenção. Eu posso enriquecer? Eu posso melhorar? Pode. Aí você precisa ler e conhecer, porque não tem como adivinhar qual vai ser o tema. Temos que estar preparado para tudo, né? Agora aqui outra, já usando mesmo a mesma temática, mas só que contextualizando com o quê? Com a música. Música eu posso fazer também? Pode sim. Então aqui, a música invisível de Rosa de Saron mostra o grito de um indivíduo que se achava invisível frente à sociedade. De forma análoga, ao analisar a invisibilidade provocada pela falta de registro civil, tal título da canção retrata exatamente a falta das prerrogativas de acesso à cidadania, pois a falha governamental em não atender pessoas de baixa vulnerabilidade no tocante ao documento torna a garantia dos direitos básicos previsto no artigo
6 da Constituição Federal, uma lacuna a ser sanada. Assim, cabe uma análise dos fatores que levam à persistência desses entraves na sociedade brasileira. Então, aqui, usou a música, que ele citou a música invisível, e ainda citou, né, o artigo 6 da Constituição Federal, né, um pouquinho. Aí você já percebe, né? Então, a pessoa é uma pessoa bem instruída, bem atualizada, e para você ficar atualizado, acompanhe, leia os artigos, acompanhe documentários. Isso tudo vai facilitar, vai auxiliar você no momento que for descrever. Vem argumentos, né? Então, vai tornar seu texto, né, bacana. Contextualizando agora com lei. Segundo a Constituição Federal de 1998, documento jurídico de maior importância do país, todos os direitos sociais são garantidos ao indivíduo no seu artigo 6º. Entretanto, tal prerrogativa não tem reverberado com êxito na sociedade brasileira, uma vez que há pessoas ainda sem registros civis, o que os torna invisíveis e passíveis de exclusão da garantia de acesso à cidadania. Dessa forma, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem na sociedade brasileira. Então, aqui já contextualizando novamente agora, mas é um outro candidato, mas com a legislação, né? Com a lei. Aí, segundo, não se comprometendo, segundo a Constituição. Isso. Mais outra aqui para vocês, nós temos... Então aqui, pessoal, são vários modelos para vocês perceberem como pode acontecer. Não existe aquele modelo único, certo? Aqui, agora o tema liberação da maconha, né? É uma declaração. É um grave erro a liberação da maconha. Já vai afirmando, já está declarando. Provocará de imediato violência, elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciado não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Aqui já é um trechinho, né, dessa questão da liberação da maconha, que está lá na Isto É, na revista, tá? Isso aqui, lá de 1995 já estava cogitando, né, essa questão. Olha aí, nesse parágrafo, observem, o ponto de vista a ser defendido de imediato é um grave erro a liberação da maconha. Já começa assim, né? Para em seguida apresentar o porquê de se afirmar que tal fato se configura como um erro. E aí esses porquês serão propriamente os objetos para a argumentação. E aí o que nós temos? Os argumentos, os pilares argumentativos a serem discutidos e analisados em que momento? Ao longo de todo o texto, mediante a argumentação conscienciosa e principalmente consistente. Tudo aquilo que eu vou colocar precisa ter base, consistência, ser firme no que você vai defender. Por isso que fala, né? Pilares, né? A base. O importante é contextualizar o tema com algo que tenha a ver com pelo menos uma das palavras do tema. Então, todos os exemplos que a gente passou aqui, tanto envolvendo um componente curricular como a legislação, sempre é contextualizada com a temática. Tese. É o período em que você identifica a problemática do tema no país. É o seu posicionamento frente ao tema. É o que vai caracterizar a tipologia dissertativo ou argumentativo.
sua primeira opinião no texto. É a tese, a sua ideia, que vai ser defendida. Projeto de texto é a apresentação dos argumentos que vai discutir a problemática identificada na sua tese. Tese é um spoiler do que vai discutir. E aí nós temos aqui exemplificação. Como que eu vou utilizar na minha introdução este item? Vejam bem, esse recurso pode ser desenvolvido de duas formas. Através dos dados estatísticos e relatos de acontecimentos de conhecimento geral. E aí nós temos os fatos que são divulgados pelas mídias, principalmente. Com a exemplificação, devemos tomar cuidado com dois aspectos. Aqui, apresentar a fonte das informações e não omitir fatores que distorcerão o fato. É necessário que se comprometa em repassar a verdade, mesmo que ela seja questionada por você ao longo do texto. Porque às vezes, o que acontece, pessoal? Eu quero enfeitar e aí eu vou criar da minha cabeça dados que não existem. Então, se eu coloco um dado ali, eu já coloco a referência também, provando aquilo que eu estou escrevendo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como os fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações correntes. Então, já aqui o candidato, ele fez uso o quê? Lá de um outro ponto, né? Outro objeto de conhecimento da questão da Revolução Francesa. Se ele não tivesse conhecimento lá de história, aqui. Teria como contextualizar, fazer essa analogia? Não. Intertexto. A intertextualidade é a presença textual de elementos semânticos e ou formais que se referem a outros textos produzidos anteriormente. Na verdade, pessoal, é quando um texto fala de outro texto. Ela pode se manifestar de modo explícito, né, de modo claro, permitindo que o leitor identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Então, nós temos aqui, né? Vejam. Que te lembra, que conversa, esse texto está conversando com outro texto, ou só se você não tiver ligado. Isso Olha aqui aí lembra direitinho. o quê? Isso aqui lembra a última ceia, não é isso? Jesus com os apóstolos. E aqui, usando essa questão da intertextualidade, vai aparecer o quê? Lá, né? Jesus com os apóstolos, e aqui são o quê? Já são o quê? Usando a tecnologia. Seria a última ceia, da questão do avanço tecnológico. Exatamente. Alusão ou referência. Nessa relação aqui, estabelecida entre textos, é feita uma sugestão ou insinuação sobre um determinado lugar, personagem, acontecimento e etc. Sem haver, no entanto, um aprofundamento nele. Observem, como já dizia o filósofo, o ignorante é quem é feliz de verdade. Aí tem que contextualizar, né? Sempre, sempre. E aqui vai tá falando, né? Vai fazendo alusão à referência daquele caso lá, fazendo uso da obra de Graciliano Ramos. Isso, Vidas Secas. Então, olha só. Em Vidas Secas, a obra literária do modernismo, Graciliano Ramos, Fabiana e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho, de Graciliano Ramos,
Quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados, né? Sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade do cidadão. Viu só que isso daqui é um outro candidato, mas pegou objeto de conhecimento lá da nossa disciplina, literatura, né? Exatamente. E, ó, usando aqui, ó, Graciliano Ramos, ele contextualizou. E aí o texto já E começa fazendo a bonito. É. Quando você vai corrigir, nossa, esse candidato já pegou a literatura, colocou, percebe-se que ele leu, participou, comentou, falou. Olha o clube de leitura entrando aí, né? Agora, citação. Nesse formato, a intertextualidade reproduz parte de um texto de referência. É muito comum em texto dissertativo que utiliza a citação de argumentos de autoridade no intuito de reforçar uma ideia, sempre reforçando. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Olha só, outra aí que você pode desenvolver, fazendo relação à temática educacional, aí pode usar a citação de Nelson Mandela. O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde e qualquer outra vantagem. Então, já falando da questão da saúde, mas não esqueça de sempre fazer a citação do autor. Segundo Arthur, filósofo alemão, o maior erro, aí você vai contextualizar, você diz e faz a relação com a temática. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota, também ligada à temática que couber, tá? Então, cada citação, você não vai citar algo à toa, tem que estar relacionado ao tema. Então, amadinhos, o que vocês observaram aqui na aula? De início, né? Nós começamos... a gente está falando assim, do texto dissertativo. Isso. Focando somente os tipos de introdução, tá certo? Há várias maneiras de você iniciar a sua redação. Pode usar, né, a citação do trechinho de frases, né? Sim. De filósofo, sociólogo. Pode usar trechinho da literatura, não esquecendo de contextualizar. Se você domina a questão da legislação, citar a lei, pode citar a Constituição. Viram que lá nós tivemos 2 exemplos onde falava da questão da lei. A Constituição dá o direito a todos em relação à cultura. Perceberam? Porque aí, gente, não tem para onde correr. Eu só consigo abrilhantar o meu texto de forma clara e simples. Quando nós falamos em abrilhantar, não é escrever palavras difíceis, não. É você escrever aquilo que você sabe, mas que você tem certeza. Eu vou fazer uma citação, eu vou fazer uma referência, eu vou usar lá uma obra da literatura, ou então não, eu quero trabalhar lá com a história. Posso voltar também, fazer uma citação, e aí você começa bem o teu texto. Exato. Então, lá e sempre tem os textos de apoio. Que ajudam, né? Bastante. Que ajudam. Eu não sei legislação, mas às vezes, Amadinho, tá lá. Tem uma citação da legislação no próprio texto de apoio. Não é necessário você cita lá o parágrafo, o artigo, o número da lei, mas só que você não vai copiar, fazer aquela transcrição ao pé da letra. Exatamente, porque acontece muito isso aí. Então quer dizer que eu posso pegar o trecho lá do texto motivador e colocar aqui. Não, gente, a ideia não é essa. Você vai ler, ele serve de, o próprio nome diz, de apoio. Pode parafrasear. Como que você vai parafrasear? Usando sinônimos. Lembra daquela aula que nós tivemos? Para que serve o sinônimo? Para não ficar repetindo as palavras. Eu vou buscar as palavras que são parecidas. Usa para dizer a mesma coisa, com o mesmo sentido. Sim. Tá certo? Então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Até lá. Tchau, tchau.